Seu computador não roda ou você quer meter o louco? Meu nome é Henrique Del Nero, estou aqui com meu amigo Gustavo Carvalho e eu quero 4K Ultra a 60 FPS sim. Eu joguei o Red Dead Redemption na minha 1060 a 45 FPS. Chupa mundo. Antes de começarmos, se inscreva no canal, ative o sininho. Estamos no início, toda ajuda é necessária. Então bora pra pauta. Opções gráficas. O que a gente tem a dizer sobre opções gráficas? A gente sabe que a gente da Master Race, a galera do PC, tem uma vantagem em cima da galera do console, que é a vantagem de customizar o jogo para rodar dentro do que a gente prefere, né? Dentro das nossas preferências. Se a gente quer mais gráfico, a gente consegue ter mais gráfico. Se a gente quer mais desempenho, a gente consegue mais desempenho, modificando muitas das várias opções gráficas que os jogos nos fornecem, ao contrário dos consoles. Mas muita gente reclama que não consegue rodar o jogo a 60 FPS cravado, que não consegue conseguir rodar um jogo fluido em sua máquina. Mas isso seria um problema da máquina ou seria um problema das opções gráficas que a pessoa quer alcançar, sendo que o PC dela não aguenta rodar tudo no talo, tudo no máximo, tudo no ultra? Eu acho que esse é um problema que pode ser os dois casos, tanto o computador não aguentar ou às vezes até mesmo a própria otimização do game. Na maioria das vezes acaba sobrando para o usuário ter que aprender a arrumar seu computador, configurar para chegar na qualidade que ele quer. Eu sou o tipo de uma pessoa que eu prefiro mais uma fluidez do jogo do que uma qualidade gráfica. Então eu acabo sacrificando um pouco do gráfico para conseguir mais FPS. Eu sou o tipo de usuário que depende. Como eu gosto também bastante de jogos online, não só single player, em single player geralmente eu tento alcançar o que eu consigo alcançar em qualidade gráfica. Já em modos multiplayers, eu foco em conseguir o desempenho que eu preciso, porque senão eu vou estar muito atrás das outras pessoas jogando esse jogo, provavelmente, né? E FPS em jogo online a gente sabe que faz a diferença da desgraça durante a jogatina. E pode inclusive afetar a experiência do jogo online, né? Então, pra mim, eu sou o tipo de usuário que realmente depende. E eu sou o tipo de usuário que, mano, se tiver que passar 2 dias mexendo em configuração gráfica pra alcançar o que meu PC consegue rodar da maneira que eu quero que aquele jogo rode, eu fico 2 dias mexendo nas opções gráficas, eu não ligo. Eu fico 2 dias até bater naquele nível, tipo, beleza, eu consegui isso de gráfico, consegui esse mínimo de FPS que era o que eu tava querendo. Agora eu posso aproveitar até o final. O legal do PC é que você inicia aquela configuração básica, como o low, o medium, o high ou mesmo o ultra. E aí você vai dando aquela otimização básica em cada um, vai diminuindo de um, aumentando o outro, aumenta reflexo, diminui textura, aumenta a textura, diminui a geometria. Você pode brincar bastante disso. Em alguns casos, você acaba nem tendo ganho ou nem perca desempenho em alguns presets. E às vezes nem faz sentido ter aquela opção dentro do game, certo? Uma coisa que pelo menos a gente consegue entender hoje em dia, depois de tantos anos de jogos no PC, é que a gente meio que já conhece quais são as opções pesadas e quais são as opções mais leves, né? Pelo menos a maioria dos usuários já entende dessas opções gráficas. Depois de tantos anos modificando, depois de tantos anos aprendendo, depois de tantos anos vendo que cada uma faz o quê. Depois de tantos anos com a placa tá bem fraca, pra você conseguir jogar, ajuda bastante. Então, você aprende muito, velho. É quase uma escola o negócio. É um curso a longo prazo de otimização. Quer dizer, otimização do usuário, né? Porque se o jogo for mal otimizado, nem o low salva. O problema é quando o low é realmente low. O low é feio. Tem uns low que você olha que ainda é jogável, mas tem uns low que é horrível. O problema é quando o low é horrível e o jogo continua rodando horrível. Aí a gente sabe que não é mais o nosso PC. É o jogo que tá porcamente feito. Opções pesadas, por exemplo, que temos hoje ou tínhamos antes, são, na verdade, hoje depende bastante, né? Porque, por exemplo, eu ia falar de nuvens volumétricas, mas em alguns jogos essa opção pesa muito, em outros não pesa nada. E é praticamente a mesma qualidade que você vê. O próprio Red Dead, pra você foi bem leve, as nuvens volumétricas, não pesou nada, né? Red Dead não tem diferença nenhuma em desempenho com a nuvem volumétrica ligada ou não.
Agora Assassin's Creed Odyssey, por outro lado, pelo amor de Deus, velho. O Odyssey e o Origins é extremamente pesado isso, e é uma coisa que você pode desabilitar, que você não vai sentir tanta falta. Então, bom, você não vai passar 90% do jogo olhando pra cima, então não é como se você fosse perder muita coisa. Eu acho que o lance, inclusive, de configurar gráfico no jogo é meio que isso, né? Quais são as opções que você quer ter, que faz diferença pra você, que faz diferença quando você observa o jogo, e quais são as opções que não fazem tanta diferença. Ou opções que você vê que tem uma diferença, mas são coisas que você não vai ficar prestando atenção o tempo inteiro. Se essa é a situação, então por que você vai deixar no alto? Só pra dizer que tá rodando no alto? Só pra dizer que tá rodando no ultra? Não tem essa necessidade. E aí a gente entra nas engasgadas de FPS, né, na maioria dos jogos. As pessoas, elas reclamam muito de que um jogo tá muito pesado, mal otimizado, não tá rodando, mas na maioria dos casos é só uma questão de a pessoa, ela não sabe configurar o jogo pra rodar na máquina que ela tem, né? O próprio preset Ultra engana demais. Todo mundo que vive na Master Race quer, eu vou colocar meu jogo aqui no Ultra e eu quero jogar no Ultra. Mas já tentou colocar no próprio Alto, no High, por exemplo? Será que você consegue enxergar as diferenças do High pro Ultra? Alguns games você consegue perceber a diferença em algumas coisas, mas tem game que você olha e você não vê diferença nenhuma. Às vezes você poderia colocar no Alto, ter um FPS muito maior, mas por você querer sempre Ultra, você acaba perdendo FPS e enxergar a diferença nenhuma disso. E às vezes até tem uma diferença, e quem tem um olho bom até percebe, mas é uma diferença tão mínima, é uma diferença tão boba, que, mano, não tem por que deixar no Ultra, não tem por que perder desempenho por uma diferença tão pequena, visualmente falando. Eu acho que o último jogo que eu joguei nos últimos anos que mais tem diferença em algumas opções gráficas é o próprio Red Dead, mano. A diferença, por exemplo, da qualidade de textura do Ultra pro High é muito grande, velho. É muito grande, é muito perceptível. Agora, em outros jogos, como por exemplo o próprio Assassin's Creed, quase não tem diferença do Ultra pro High na textura. Eu tava jogando recentemente o Far Cry 5, e ele tem a névoa volumétrica, que é bem parecido com as nuvens, só que é uma névoa. Então não fica no céu, né? Fica no meio da tua cara. E você colocar lá no Ultra, em 4K, a minha placa ela chegava a bater 35, 40 FPS. Quando você colocava lá no médio, você não via diferença nenhuma graficamente. E aí você conseguia bater os 60 tranquilo. Então, névoa é uma parada que, cara, dependendo de como ela foi feita, você não nota a diferença. Às vezes, dependendo do jogo, o low e o ultra não tem diferença nenhuma da névoa. Continua aparecendo névoa do mesmo jeito. Inclusive, tem jogo que, por exemplo, você aumenta a resolução da névoa e ele melhora a resolução da textura, né, da névoa. Só que dependendo de como fica, eu vou te falar que fica mais fake do que se ela tivesse com uma resolução menor. Que aí parece muito mais como seria uma névoa mesmo na vida real, sabe? Porque se você olha a névoa da vida real, ela não tem nitidez, ela não é tipo a nuvem, você não vê a silhueta dela. Você vê que tá embaçado, você vê que tem uma neblina ali, tem um negócio esbranquiçado, e quanto mais longe você não enxerga nada, mas você não vê formatos de nuvem na névoa. E em alguns jogos, quando você joga essa opção pro Ultra, você vê e fica fake, sabe? Fica esquisito. E fica pesado. Em alguns casos, parece até uma fumaça. Parece que é uma nuvem que tá no chão e não deveria estar ali. Ela deveria estar sendo usada lá em cima. Agora, alguns outros casos que realmente fazem diferença, você enxerga isso, mas muitas vezes nem compensa você ativar o Ultra, é próprio reflexo em água, ou no próprio Forza você habilitar reflexo no retrovisores. São pontos que você praticamente não vai enxergar, são pontos que você não vai notar tanto olhando direto para esses pontos. E compensa muitas vezes dar uma baixada desse Ultra, colocar no médio, colocar no alto, para dar um alívio a mais para sua GPU. Sim, no Red Dead, por exemplo, a qualidade do reflexo, ele muda bastante o visual, mas é algo que quando eu zerei na minha 1060, mesmo se eu quisesse rodar mais no Ultra, né, ia ser foda. Mas sinceramente não me incomodou em jogar com a qualidade dos reflexos no médio, porque beleza, é uma coisa que tá ali, ok, só que no Red Dead, mano, são, tipo, a parte que mais aparece são nas cidades, e a parte onde você menos fica são nas cidades. A cidade que você mais fica que, por exemplo, tem muito espelho, seria o Saint-Denis, né? Que é a maior cidade do jogo. Só que durante a gameplay, você tá fazendo outras coisas que você não tá prestando atenção no reflexo. E como eu falei, quando você tá andando no mapa, o que você menos vê são coisas reflexivas, né? São tipo vidro ou janela, ou espelho, por exemplo. Não há motivos pra eu deixar isso alto só pra pesar mais e cagar meu desempenho por uma opção gráfica que eu mal vejo, ou durante a gameplay eu não presto atenção.
atenção. Então eu acho que quando se fala de mudanças gráficas, talvez seja melhor ver o que é mais perceptível naquele jogo em específico, sabe? O que você olha mais? O que você percebe mais quando tá com uma qualidade baixa? Já em compensação, no Reflexo, no Assassin's Creed Origins, tem muita parte com água. Já é bem interessante você deixar o reflexo no Ultra. Você consegue ver muito mais e boa parte da gameplay você passa na água. Ou você vai ter contato com água. Então já faz uma grande diferença você ver se tem um reflexo ali ou não. Então aí a gente entra na questão de algumas opções gráficas. É ruim deixar no médio? É tão ruim assim? É tão prejudicial para a experiência do jogador deixar no médio algumas opções gráficas? Por exemplo, o anti-aliasing tem necessidade de ser o nível mais alto de anti-aliasing? Não tem. Não ter é ruim, mas ter demais também, se for atrapalhar desempenho, eu não vejo a necessidade. Às vezes talvez vale mais a pena você reduzir essas opções e conseguir rodar o jogo na resolução que o seu monitor tem, por exemplo, do que deixar suas opções ativas e fazer um rescalonamento para menos na resolução. O Red Dead, por exemplo, tem a opção de rescalonamento, né? Você consegue jogar para mais ou para menos a resolução. E aí, do que adianta você deixar um anti-aliasing acima, por exemplo, ou coisas que pesam muito acima, se aí no final das contas para ganhar mais FPS, talvez você tenha que rescalonar para menos a resolução. Não adianta de nada. Anti-aliasing ainda vai depender de como o jogo foi feito, porque em alguns games, anti-aliasing chega a pesar nada também. Em outros games, pesa demais. E depende da resolução que você vai jogar, quanto maior sua resolução, menos você vai precisar do anti-aliasing. Em 4K, por exemplo, alguns games você não vê diferença mais nenhuma entre você ativar e não ativar o anti-aliasing. No caso dos consoles, por exemplo, a galera não tem essas opções gráficas, né? Pra brincar ali igual a gente do PC tem. Brincadeiras à parte, o console não tem nem anti-aliasing. Te fala que alguns jogos não tem mesmo não. Então, só que agora também eles têm uma vantagem, né? Que provavelmente o jogo que vai estar lá pro console, na hora que eles comprarem, é certeza de que vai rodar. Agora a questão o problema é que a maioria roda em 30 FPS, e se a pessoa quer mais desempenho não vai ter, a não ser que ela tenha, no caso, por exemplo, do PlayStation Pro, só que aí eu acho que são só jogos exclusivos que dão essa opção, eu não sei dizer com total certeza, mas os exclusivos eu sei que tem, que é, por exemplo, você escolher lá o modo desempenho ou o modo gráfico, né? No God of War, por exemplo, você consegue escolher se você quer mais gráfico ou mais desempenho, e aí com mais desempenho, óbvio, ele reduz algumas coisas gráficas ali, você ganha mais FPS, no modo gráfico você ganha mais gráfico e perde FPS. Se eu não me engano, no modo desempenho ele roda 60 FPS, no modo gráfico ele roda 30. Então é um reequilíbrio que ele faz aí, mas são presets, são dois presets que a empresa fez num ambiente controlado, né? No caso do PC, acho que o maior problema do PC, e é por isso que ele tem tantas opções gráficas, é que a gente tem uma variedade tão grande, uma combinação tão grande de peças para um computador, que não dá para você ter controle de como vai rodar em cada uma das possíveis combinações. E a gente sabe que mesmo peças do mesmo lote podem apresentar variações diferentes de desempenho. Ou eu tô falando coisa errada? É exatamente isso. Cada peça, principalmente processadores e placa de vídeo. Você pode comprar dois processadores do mesmo lote, você pode comprar dois processadores literalmente iguais. Internamente eles não vão ser iguais. Um vai puxar mais energia, outro vai puxar menos, um aquece mais, outro vai aquecer menos, um vai te dar mais desempenho e outro vai te dar menos desempenho. Então é realmente uma loteria você comprar hardware. Sempre vai ter uma variação. Não chega a ser tão grande, mas sim, há uma variação de peça para peça. Agora, eu acho que não é só isso no computador, não é nem a variação de peças que vai falar da qualidade. Se a gente olhar no PC até hoje, a gente tem praticamente 4 presets que já vem pronto no game. A gente tem o Low, o Medium, o High e o Ultra. Então a gente tem 4 configurações, que ele vai atender a maioria dos componentes, do conjunto de componentes no caso. Mas o usuário ele ainda tem a opção de setar algum deles manuais. Então, para um pessoal que não tem tanta noção, ela pode colocar lá, vou colocar aqui no médio e vou testar. Se viu que tá leve, vou tentar colocar um pouquinho no high. Mas alguns games, não é porque você colocou no high que todas as configurações vão estar no high. Ou quando você coloca no médio, todas as configurações vão estar no médio. O jogo muitas vezes dá um equilíbrio, por exemplo, você setou no high, mas às vezes alguma coisa como por exemplo o reflexo, muitas vezes está no médio. Mesmo você utilizando um preset high, ele vai dar uma baixada. Ou algumas coisas vai estar no high e ele vai colocar no ultra, porque a desenvolvedora viu que aquilo não pesa. E aquele seria o preset high. Se o usuário tem mais conhecimento, o game dá aquela liberdade para ele setar parte por parte. A gente também tem a vantagem, pelo menos a galera da Nvidia, né, de setar
as configurações gráficas de um jogo através do NVIDIA Experience. Apesar de que às vezes é meio esquisito, porque às vezes ele seta as configurações de um jogo que acaba ficando pesado pro computador que você tem, outras vezes ele joga muito para baixo, e aí fica mais abaixo do que o PC conseguiria rodar. O PC ele aguenta muito mais do que aquilo, mas mesmo assim ele jogou lá embaixo. No caso do NVIDIA Experience, eu não sei dizer que quem seta aquelas configurações, se é algum software que seta aquilo automaticamente, ou a NVIDIA sai testando jogo por jogo, placa por placa, para colocar, o ADEV passa o peso. Até hoje ninguém nunca explicou muito bem, mas é sempre um bom início você setar por ele e ver como é que se comportou, e para quem tem um pouco mais de experiência, vai lá e dá o ajuste mais fino. Uma outra forma também de você configurar é fazer meio da maneira que eu faço, que é joga tudo lá pra cima até teu PC não aguentar direito, e aí você vai reduzindo elemento por elemento. Você reduz alguns ali, já vai, testa de novo, vê se ganhou FPS, aí você vai mudar outro, vê de novo como é que tá, e por aí vai até alcançar um nível de beleza, agora eu tô rodando no FPS que pra mim tá satisfatório e tá com os gráficos que eu consigo rodar aqui, tá no máximo de gráfico que o meu PC aguenta. Como eu comecei já de cima, né? Eu tô indo de cima para baixo, eu sei que aonde eu parei e eu tive ganho de performance é onde eu já posso deixar, porque é o máximo que eu consigo alcançar daquela opção gráfica. O bom é quando o jogo tem uma ferramenta de benchmark, para você conseguir setar isso. O problema é quando o jogo não tem isso. Você acaba, querendo ou não, ter uma performance ruim dentro do jogo. Se você tiver uma performance ruim, você vai ter um gráfico, às vezes, muito bom. E às vezes, se você tiver um gráfico muito ruim, você vai perder visualmente alguns detalhes que seriam legais naquela parte do jogo. Então, não tem muito o que fazer. Seria ideal que todos os jogos tivessem uma ferramenta de benchmark, mas o mundo não é perfeito. O problema é quando tem a ferramenta e o benchmark não são dos cenários ou as situações mais pesadas no jogo, né? O ideal do benchmark é ser sempre mais pesado que o jogo, porque você consegue setar um pouco mais para baixo e você sabe que vai manter aquele nível de performance pro jogo inteiro. No caso do Red Dead, por exemplo, que eu tenho muito mais experiência, porque eu tive que ficar uns 3 dias modificando aqueles gráficos para rodar na minha 1060. No caso do Red Dead, ele tem o benchmark, só que o benchmark tá longe de ser o cenário mais pesado, porque, por exemplo, uma das configurações mais pesadas é a qualidade de iluminação do jogo. De dia, ele não tem impacto nenhum do low pro ultra, mas de noite é um impacto muito gigante. Agora pergunta se o benchmark tem alguma seção ou algum momento que se passa de noite. Não tem. O benchmark do Forza Motorsport 7, ele coloca numa situação que nenhuma parte do jogo vai ter aquilo. Ele coloca mais de 10 carros, tudo junto, um do lado do outro. Ele coloca a noite, ele coloca luz pra caramba, ele coloca chuva muito forte no jogo, coloca reflexo, chão molhado, coloca o cenário mais pesado que o jogo pode ter. Em nenhum momento do jogo você vai ter aquele cenário. Então, se passou no benchmark, você pode ter certeza que o jogo vai estar bem otimizado para você jogar. Vamos falar das opções gráficas aqui que a gente sabe que geralmente pesam muito, porque aí pelo menos fica como dica pra galera quando for jogar no PC, já ficar de olho e já testar essas opções caso elas queiram desempenho ou gráfico, né? Então, por exemplo, uma das opções é qualidade de iluminação. Dependendo do jogo e dependendo o método de iluminação que a empresa usou, a opção de iluminação pode pesar muito, pode pesar bastante, inclusive, e pode causar uma grande diferença visual também. Reflexos também. Reflexos normalmente pesa bastante, não é à toa que a NVIDIA teve que fazer o Ray Tracing por causa de reflexo, pesa demais. Reflexo pesa e sem Ray Tracing nem é preciso, né? Esse que é o problema. Já pesa sem Ray Tracing. Refração também, dependendo de onde está sendo usada, pesa muito, muito. Geralmente a refração é usada em água, mas a maioria dos jogos deixa a opção gráfica de água só como qualidade gráfica da água, né? Mas a água pode pesar muito, porque a gente está falando de simulação de malha, reflexo e refração. É um elemento muito pesado graficamente falando. Sombras, normalmente alguns jogos costumam pesar bastante também. Sombras tem duas coisas, né? A resolução da sombra e seria a diferença de distância no render ali, né? Que seriam objetos que estão mais longe do chão, por exemplo, ficam com a sombra mais embaçada, e objetos que estão mais perto do chão ficam com a sombra mais nítida, né? Para ter essa variação de sombra, é um elemento ali que é consideravelmente pesado. Antigamente, alguns games utilizavam sombra como se fosse uma textura. Você conseguia setar até mesmo o tamanho que era para ser renderizada essa textura, né? E que não pesava nada, né? Porque aí, como ela faz parte da textura, não tem o que render de sombra.
Só que também você tem uma discrepância entre a sombra de coisas que se movimentam no cenário e as outras coisas que não se movimentam, né? Opções que antes eram muito pesadas e hoje em dia não pesam nada é vegetação. Vegetação hoje em dia não é mais dificuldade para render. Claro que a densidade dessa vegetação no cenário pode pesar, né? Aí a gente tá falando de mais elementos na tela, ou seja, a gente tá falando de mais draw calls, né? Draw calls basicamente é o número de itens ali que o seu PC tá rendendo ao mesmo tempo. Isso falando do jeito mais resumido possível, né? Névoa não pesa mais nada hoje em dia, dependendo da engine, né, de como foi feita, mas nos últimos jogos que lançaram e tem névoa, não pesa nada. Com exceção dos jogos da Ubisoft, que costumam pesar bastante ainda. Qualquer opção gráfica que a gente falar, tem a exceção da Ubisoft. Os jogos da Ubisoft não fazem muito sentido. Não, jogos da Ubisoft eles têm uma regra própria de funcionamento. Todos os outros seguem o mesmo padrão, mas o da Ubisoft é outra coisa. Tesselação hoje em dia praticamente não pesa nada. Depende muito do jogo, mas na maior parte dos casos, principalmente dos jogos mais novos, não pesa mais nada. Geometria costuma hoje ser bastante leve também, não é mais um sacrifício tão grande para as placas. E geometria também a gente já desenvolveu tanta técnica de otimização também que é muito fácil lidar, né? Sim. Agora um coringa ainda é a qualidade de textura. Qualidade de textura é uma das opções que mais tem diferença e é uma das que mais pesa. Então, ele é um coringa porque muitas vezes não pesa e outras vezes pesa. Pra quem tem uma placa que tem 4 GB hoje ou menos de VRAM, vai pesar demais textura, isso. Mas pra placas que já tem seus 6 GB ou mais, em VRAM isso é bem tranquilo. Porém, alguns games, quando você aumenta a qualidade da textura, você não sente aumentar em nada o peso. Já outros games, ele aumenta demais o peso, que vai para a GPU também. Outra opção gráfica também que pesa bastante é a distância de renderização, porque aí a gente está falando de objetos que estão lá no escafundé do cu do mundo, rendendo ainda na sua máquina, e quanto mais elementos rendendo, né, obviamente mais pesado vai ser. Então opções do tipo detalhes do cenário, ou detalhes do mundo, ou distância de renderização, ou coisas do tipo, podem pesar bastante também. É mais uma opção aí para ficar esperto quando for setar as opções gráficas. Uma outra coisa que antigamente pesava bastante, hoje em dia já não pesa mais tanto, é o próprio Motion Blur. Antigamente pesava bastante, porque precisava fazer aquele efeito, e hoje em dia Motion Blur é utilizado para otimizar parte do cenário e diminuir os presets. Hoje em dia, Motion Blur virou mais uma opção de tu gosta ou não gosta, e é isso. Eu mesmo não gosto, eu desativo. A não ser no Forza. No Forza é tão bem feito ali que eu deixo. Mas o que é mal feito no Forza? Nada, né? Porque aquele jogo é maravilhosamente lindo e bem otimizado pra caralho. Inclusive tem uma coisa no Forza que ele trouxe que eu não sei exatamente como funciona, que é aquela opção de desempenho dinâmico. Desempenho dinâmico, ele diminui a qualidade das texturas, dos modelos, de acordo com o peso do game naquele momento. Mas é de uma forma tão rápida que não trava e meio que você nem percebe que mudou. Porque ele não muda tudo. Por exemplo, você tá jogando no Ultra e de repente ele diminui pro High. Digamos que ele vai perceber, ele tem uma inteligência por trás disso daí, e digamos que ele vai perceber que o reflexo vai ficar muito pesado em tal momento e pode cair seu FPS. Naquele breve momento ele diminui a qualidade do Ultra talvez pro alto. Depois ele volta pro Ultra. Isso a Microsoft faz muito bem, inclusive o Gears também utiliza isso. E o Gears vai além, ele usa também resolução dinâmica, além disso. Outros jogos podiam implementar esse tipo de coisa também, né? Agora vamos ver com o DLSS, quando os jogos começarem a implementar o DLSS, aí a gente tá falando de ganho, de desempenho, certo? A Nvidia tem uma outra tecnologia bem parecida com a Microsoft também colocou. Eu só não me lembro o nome agora, mas o Metro Exodus utiliza ele. Ele, em algumas partes da tela, digamos que, por exemplo, o seu foco central seja, se você tem um corredor e o seu olho vai direto pro final desse corredor. O que tem no seu canto direito da tela não é tão importante, não é uma área que você vai ficar olhando o tempo todo. Ele diminui a resolução daquele pedaço. Então ele consegue identificar pontos de fuga, pontos onde a sua visão vai olhar, e aqueles pontos que você não vai olhar, ele diminui dinamicamente a qualidade daquilo. E aí você ganha mais FPS sem você olhar muita perca de qualidade. A gente precisa começar a exigir mais esse tipo de coisa das empresas, mano. Porque aí a gente tá falando de aumento de gráfico em máquinas um pouco mais inferiores e ganho de desempenho, né?
Sim, com certeza. Então acho que é isso aí. Pro episódio de hoje, esse aí foi o assunto. A gente passou algumas dicas aqui do que você pode focar na hora que você for configurar seu jogo para ganhar mais desempenho e ainda assim manter um gráfico bom. E o mais importante, se divirta com o jogo. Esquece um pouco de números também no PC. A galera às vezes se prende mais em querer mais FPS, mais desempenho e esquece de jogar o jogo. E é isso aí. Falou! Falou!